Atendimentos em clínicas ou atendimentos domiciliares? O que é melhor para você, fisioterapeuta? Fala pessoal, eu sou Gabriel Miranda, esse aqui é o Fisioterapia Neurofuncional, um canal onde a gente fala sobre mercado de trabalho, faculdade de fisioterapia e também sobre práticas clínicas. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, faça isso agora por favor para receber as notificações dos meus próximos conteúdos e também dá um like aqui no vídeo para fazer com que esse conteúdo ele alcance mais fisioterapeutas como eu e vocês. Eu recebi um comentário, uma dúvida na verdade, perguntando o que é melhor. Dedicar o seu tempo 100% para os atendimentos domiciliares ou também abrir uma clínica, dedicar o seu tempo para trabalhar dentro de uma clínica. Eu, há 7 anos, venho trabalhando nesses dois cenários, nos atendimentos domiciliares e também atendendo em clínicas. E eu me sinto com uma certa experiência já para passar um feedback para vocês dos pontos positivos e dos pontos negativos dos dois cenários, tá bom? Então, hoje, atualmente, nos dias de hoje, eu dedico a parte da manhã dos meus dias, de segunda a sexta, para atender os meus pacientes domiciliares. Na parte da tarde, eu trabalho nas clínicas e durante muitos anos eu trabalhei inclusive todos os finais de semana, sábado e domingo, atendendo em casa. Hoje em dia eu já me encontro numa situação que eu consegui dar uma freada nesses atendimentos dos finais de semana e hoje em dia eu dou preferência a trabalhar só mesmo de segunda a sexta atendendo pacientes. Final de semana eu trabalho com os meus próprios projetos pessoais, etc. Tá bom? Então, quais são os pontos positivos e negativos desses dois cenários? Vamos lá. Começando pelas clínicas, tá bom? Vamos de forma objetiva. Quando você está dentro de uma clínica, você tem a possibilidade de ver muitos pacientes passando diariamente por você. Seja com você mesmo atendendo eles ou vendo outros colegas de profissão atendê-los. Isso porque quando alguém tem algum tipo de doença, algum tipo de lesão que ainda não entende muito bem, o primeiro impulso é procurar um local físico onde essa pessoa possa ser tratada, muitas vezes nas clínicas de fisioterapia. Então, você está, digamos que na linha de frente, recebendo esses pacientes e aí você tem uma possibilidade de construir uma prática clínica muito forte. Você ganha experiência, ganha mão para tratar diversos tipos de pacientes muito cedo, logo que você se forma. Isso é muito legal, até porque se você quer construir uma clínica sua, se você quer montar uma equipe, se você quer ter a sua própria clínica de fisioterapia, é muito importante que você já tenha alguma experiência clínica. E além disso, é óbvio, você tem que, com o passar do tempo, construir também uma experiência administrativa, tá bom? Para que você não dê com os burros na água e acabe se frustrando montando a sua própria empresa, né? A sua clínica de fisioterapia. Outro ponto positivo das clínicas é de que os pacientes, como eu havia dito, eles vêm até você. Você não precisa ficar se deslocando de um paciente para o outro. E é óbvio que isso representa uma economia e menos desgaste no que diz respeito ao deslocamento, né? Óbvio, quando a gente se desloca de um paciente para o outro, a gente vai gastar ou com transporte público, ou com combustível, manutenção do carro, enfim. Agora, se os pacientes eles vêm até você, obviamente que você não vai ter esse custo muito grande, né? Tão quanto seria se você atendesse somente pacientes a domicílio. Mas aí também é onde entra o primeiro ponto negativo dos atendimentos dentro das clínicas. Quando você atende dentro de uma clínica, se essa clínica ela não for sua, você possivelmente não vai receber 100% do valor do seu atendimento. E isso pode ser um pouco frustrante no médio e longo prazo. Mas vocês têm que entender que estar nas clínicas não diz respeito só a ganhar dinheiro. Como eu havia dito, é um local muito bom para você ganhar mão, prática clínica e experiência, mas também é um local muito interessante para você construir uma rede de networking, ou seja, você tem contato com outros profissionais no seu dia a dia, estando dentro de uma clínica. Isso te dá a possibilidade de você construir uma boa relação profissional e pessoal com essas pessoas, e como a nossa profissão hoje em dia, ela ainda é muito forte no que diz respeito à indicação, né, de oportunidades de trabalho, de novos pacientes, de novos locais para você trabalhar, essa rede de networking ela acaba sendo sempre muito bem-vinda. Não subestimem o networking, o poder do networking, ok? Então, existe esse ponto negativo, né? Você, em contrapartida, está economizando com combustível, com manutenção do seu carro, mas não está recebendo 100% do seu atendimento. Você está tendo que fazer um repasse do seu atendimento para a clínica. E aí fica a seu critério decidir se vale a pena esse equilíbrio, né? Eu, na minha opinião,
principalmente para quem está se formando agora, eu acho isso vital. Eu acho muito importante que você tenha essa experiência para que você ganhe mão, para que você ganhe prática clínica, para que você construa uma rede positiva de networking, para que quando você vá construir o seu próprio espaço, você já tenha tanto experiência em tratar diversos tipos de pacientes, também uma experiência administrativa, vai estudando a parte de administração paralelamente e também para quando você montar a sua empresa, a sua clínica, você tenha já uma rede de contatos que vai te ajudar muito na captação de clientes. E é óbvio, a gente conversa sobre isso no próximo vídeo, mas quando você constrói uma clínica, quando você cria um ambiente de trabalho único e exclusivamente seu, você vai ter que mergulhar de cabeça também e entender como hoje o mercado ele se comporta diante desse cenário de captação de clientes. Você vai ter que entender um pouquinho mais sobre mídias digitais, você vai ter que entender um pouquinho mais sobre tráfego pago, sobre anúncios, e isso é muito interessante para a gente conversar no próximo vídeo. Mas vamos falar então agora sobre os pontos positivos e negativos dos atendimentos domiciliares. Para falar dos atendimentos domiciliares, o cenário é mais ou menos o oposto. Se antes você não tinha a sua renda 100% para si, dentro de uma clínica, no atendimento domiciliar, possivelmente essa renda será completamente sua. Você tem a oportunidade de precificar o seu serviço da forma que lhe for conveniente. Óbvio que nós temos parâmetros para seguir sobre precificação. O Cofito e o Crefito eles disponibilizam tabelas anualmente com os valores base que eles recomendam que nós cobremos pelos nossos serviços, mas você tem uma liberdade de adaptar o valor, o preço dos seus atendimentos para cada tipo de paciente que você vai atender. Se você vai atender um paciente neurológico, você pode cobrar um determinado valor. Se ele for ortopédico, você vai cobrar outro valor. Você pode fazer essa diferenciação no valor do seu serviço de acordo com o que os nossos conselhos eles recomendam. E é óbvio, você vai acabar ganhando bem mais financeiramente do que estando atendendo dentro de uma clínica nesses momentos. Mas é óbvio, a gente começa aqui a entrar nos pontos negativos também. Você vai ter deslocamento, você vai enfrentar trânsito, você vai ter que botar aí na ponta do lápis o quanto de combustível você vai gastar, você vai ter que botar manutenção do seu carro, você vai ter que botar na ponta do lápis se você paga ou não o estacionamento. Tudo isso tem que ser muito bem calculado para que você não seja pego de surpresa achando que está abalando, ganhando uma grana e aí no final do mês, no início do mês, você tem um susto com o quanto de custos que você teve para manter essa rotina de deslocamento. Tá bom? Outro ponto positivo em relação ao atendimento domiciliar é que você tem a oportunidade de conhecer a rotina do seu paciente dentro da própria casa dele. Então, estando dentro do ambiente domiciliar, você consegue dar uma ênfase muito grande para as necessidades reais do seu paciente. Você, às vezes, consegue perceber dentro da casa dele coisas que ele nem mesmo havia percebido e, consequentemente, não havia te relatado. Dificuldade para fazer determinadas atividades ou facilidade para fazer determinadas atividades. Então, pensando por esse sentido, também é muito interessante. É óbvio que cada paciente é uma escola, você tem que aprender a tirar o máximo de proveito de cada atendimento para que você continue aprendendo, para que você saiba lidar não só dessa vez com os pacientes, mas também com a família, com a equipe multidisciplinar, se esse paciente ele é acompanhado pela enfermagem, se esse paciente ele é acompanhado pela fono, enfim. Dentro do ambiente domiciliar você tem essa oportunidade, isso é um ponto muito positivo e também pode ser um ponto negativo se você não souber lidar com essas pessoas. Então, aprenda a lidar com as pessoas que estão ao redor do seu paciente para que você tire o melhor proveito dos atendimentos domiciliares. Bom, então é isso. Resumindo, eu acredito que é muito válido você começar a atender dentro de clínicas para ganhar experiência, prática clínica e mão para os seus atendimentos. Caso você queira futuramente também montar um negócio, isso vai ser muito importante, principalmente se você conseguir construir uma rede de networking boa com os colegas de profissão. E atender a domicílio te dá essas vantagens de ganhar mais, de ser mais lucrativo do ponto de vista financeiro, mas em contrapartida você também tem alguns custos e alguns desgastes no que diz respeito ao deslocamento. Eu hoje em dia mantenho as duas práticas, para mim ainda é conveniente, mas óbvio, a gente com o passar do tempo vai criando os nossos próprios projetos e a gente vai prospectando isso no longo prazo para que a gente tenha cada vez mais uma qualidade de vida melhor dentro da profissão. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.